Temporal deixa 28 mortos em Minas Gerais. E você vai ver também. IMET faz alerta de mais chuvas fortes e grande perigo para as cidades mineiras. STF julga os acusados de mandar matar Marielle. Votos serão anunciados amanhã. Policiais são atacados com bolas de neve em Nova York. E ainda, o presidente do México garante que onda de violência não ameaça a realização da Copa do Mundo no país. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. Olha, em Minas Gerais, a chuva tem causado um verdadeiro caos. Até o momento, os dados apontam que houveram 20 soterramentos, 28 mortes e mais de 440 pessoas desabrigadas. Quando a chuva deu uma trégua em Minas Gerais, a destruição continuou deixando rastros pela cidade. Os dias mais sombrios de 2026 no estado mineiro marcaram principalmente a cidade de Juiz de Fora e Ubá, deixando pessoas soterradas, mortos e desabrigados. A chuva foi tanta que em vários lugares o volume acumulado de água beirava os 6 metros. Casas com água até o teto, caixões sendo carregados pela enchente, ruas cheias de lama. Um verdadeiro caos. A prefeita Margarida Salomão, da cidade de Juiz de Fora, local mais castigado pelas chuvas, falou com a imprensa e afirmou que o momento é de união em busca de salvar vidas. E nesse momento me perguntar qual é a coisa mais preciosa que tem. É salvar vidas. Esse é o bem mais precioso que qualquer pessoa tem. 3 coisas importantes. Defesa Civil Nacional está se deslocando para cá. Com recursos, com ajuda humanitária e com quadros técnicos. Com tanta chuva neste início de semana, a preocupação se estende agora para mais de 600 cidades, Brasil afora, que receberam alerta do IMET para possíveis riscos de alagamento. Sim, o fim de semana, a chuva já causou uma imensa destruição. A população agora já nem sabe o que esperar até sexta-feira. O momento agora é de precaução. A chuva que era esperada para todo mês em muitos estados já foi superada em apenas 3 dias. E como lideranças da Defesa Civil informam a respeito das chuvas no litoral paulista, o pior ainda está por vir. Para falar mais sobre esse assunto, que comove e preocupa o país, nós vamos conversar agora com uma pessoa que está vivendo todo esse drama de perto. Olha só, a nossa convidada é a pastora Zilda Bonfim, ela que é da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Juiz de Fora. Boa noite, pastora, seja muito bem-vinda. Estamos todos solidários ao problema de vocês aí. Boa noite. Para a gente é um imenso estar aqui nessa oportunidade que a nossa cidade está enfrentando, está passando nesses dias aí tão difícil, que aconteceu e sucedeu dessa grande tempestade que Juiz de Fora e Ubá têm enfrentado. Pastor, então primeiro eu peço para as pessoas que não são de Minas Gerais, que você atualize as informações aí para a gente. Como é que está a situação aí no momento? Como é que está a vida de vocês? Conta um pouco, por favor. Pois bem, Juiz de Fora está atravessando um momento difícil, devido às condições climáticas que a gente tem vivenciado, Começou ontem, a mais forte, até a madrugada do dia de hoje, terça-feira, e é o que está passado em televisão, que passou em entrevista aí, essas águas, enchentes, pessoas desabrigadas, pessoas que morreram, bairros devastados, por conta das chuvas, pessoas que perderam seus entes queridos, inundações, deslizamentos de terras, ou seja,
As nossas entradas principais da cidade de Juiz de Fora estão fechadas devido, né, a tanta água, tanta chuva, que na minha geração eu nunca vi coisa parecida, entendeu? Então a gente tem visto, a gente está pedindo muito a Deus que venha nos ajudando e pedindo, né, que as pessoas orem por Juiz de Fora, orem pela cidade de Ubá, né? Que nós estamos aqui em oração, pedindo a Deus que venha, né, confortando, consolando as famílias que perderam seus entes queridos, que têm sofrido em massa. E temos tido muito apoio também da Prefeitura de Juiz de Fora, né, da Defesa Civil, dos bombeiros que têm nos ajudado, né, as pessoas voluntárias que têm chegado para poder ajudar nesse momento tão ali fatídico, tão difícil que a gente tem enfrentado e que a gente tem passado com essas chuvas. Inclusive agora está chovendo também, mas a gente tem fé que tudo já vai ser solucionado, viu? E você lembrou bem, né? Pontuou que está chovendo. E a previsão é de mais temporais para a região. Como as pessoas estão se preparando para isso? Estão com muito medo? Kleber, as pessoas elas têm recebido da Defesa Civil diariamente um alerta no celular, né? Se estiver em áreas de perigo, de risco, são orientadas a saírem das suas casas que estão ali com alguma trinca, né, alguma dura, ir para um lugar de mais tranquilidade, para um lugar ali mais, né, para poder evitar qualquer transtorno, até mesmo de perda da vida. Então, as pessoas vivem medo, vivem ali apreensivas, né? Vai chegando esse momento, as pessoas ficam ali preocupadas como vai ser, porque da maneira que ocorreu de segunda para terça, né, foi muito forte e o povo está assustado, mas a gente consegue entender e compreender que Deus é o controle de todas as coisas, a gente vai superar tudo isso aí, viu? Em meio a essa situação tão difícil, qual é o papel da igreja em meio a essa tragédia? Além de levar, né, conforto espiritual, emocional, também está ou pretende realizar campanhas de arrecadar mantimentos. Queria que você falasse um pouco do papel da igreja. O papel da igreja, nesse momento, né, nós estamos em ação, ou seja, né, a gente está no SOS Juiz de Fora, campanha solidária. Estamos arrecadando, né, cestas básicas, produtos de higiene pessoal, a gente está pegando material de limpeza, roupas e calçados, porque tem famílias que perderam tudo, e elas estão afetadas e elas precisam dessa ajuda, né? Então, a gente tem o nosso posto de coleta, que é na nossa igreja, né? Na Avenida Getúlio Vargas, 255, centro de Juiz de Fora, a Igreja Internacional da Graça de Deus. E temos também o WhatsApp, se as pessoas quiserem também nos ajudar, levando também, né, os alimentos, os produtos ali recolhidos para a nossa igreja, ou então até ligar para o nosso WhatsApp, 32 99915 1018. Eu vou repetir novamente, 32 99915 1018. E o versículo bíblico que eu posso deixar nesta noite, né, para essa entrevista, para todos que estão nos ouvindo, que se um irmão ou uma irmã estiverem, né, carecidos ou necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós que lhe vos disser, né, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então nós confiamos na palavra, né, Tiago, capítulo 2, versículo 15, né, até o verso 16 diz isso, da importância de nós acolhermos, agirmos com esse acolhimento, que o mais que o povo está precisando atualmente é dessa empatia, desse acolhimento espiritual, e pode ter certeza que a igreja está em clamor. Todas as igrejas de Juiz de Fora estão com o mesmo objetivo, imbuídos numa mesma fé, uma mesma confiança que Deus está no centro de todas as coisas, e orando por todos esses que estão passando por essa dificuldade, pela nossa cidade, que ela venha, né, verdadeiramente se reerguer, e a gente tem fé para isso, viu, Kleber? Olha, e esse é o verdadeiro espírito cristão, em meio a toda a dificuldade, demonstrar o amor ao próximo. Nós acabamos de conversar com a pastora Zilda Bonfim, que é da Igreja Internacional da Graça de Deus de Juiz de Fora. Pastora, muito obrigado pela participação, e nós aqui também estaremos orando por vocês.
Desde já agradeço, Kleber. Uma boa noite. Ore para o Juiz de Fora, ore pela mata, para o bar também, viu? Deus abençoe. Grande abraço. E olha só, ainda falando desse assunto, né, o INMET emitiu mais um alerta de grande perigo para a chuva na região sudeste. Os temporais devem continuar até o fim da semana. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um novo alerta para fortes chuvas para o sudeste do Brasil. A situação atingiu o mais alto nível de seriedade e foi classificada como grande perigo e deve se estender até o fim de semana. Regiões como Zona da Mata, Vale do Rio Doce e sul e sudeste de Minas Gerais podem registrar volumes superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros de chuva por dia. O aviso também é válido para o litoral de São Paulo e os estados da Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por conta do grande volume de chuvas, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres também emitiu alertas para o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente em cidades com áreas vulneráveis. O INMET orienta que durante o período crítico, a população desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Também observe possíveis alterações em encostas e permaneça em local abrigado. Em caso de inundação, a recomendação é proteger objetos pessoais, com sacos plásticos para evitar os danos. O órgão reforça que novos comunicados podem ser emitidos a qualquer momento, conforme a evolução das condições meteorológicas. Olha, nós vamos falar agora do julgamento dos acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O julgamento acabou agora há pouco. A primeira turma do STF começou o júri na manhã desta terça-feira e continua julgando os irmãos Brazão e outros 3 acusados de participar do crime. Agora à tarde foram ouvidos os advogados de defesa que pediram a rejeição da denúncia da PGR com a absolvição dos réus. Os advogados sustentam que não há provas para incriminar os irmãos e os outros acusados. O voto do relator Alexandre de Moraes será apresentado na manhã desta quarta-feira. E nós vamos continuar, acompanhando esse julgamento de perto e trazendo mais informações para você ao longo da nossa programação. E olha só, um casal foi atropelado por um carro em alta velocidade enquanto atravessava a rua na faixa de pedestre. Tudo foi gravado por uma câmera de segurança. Confira. O vídeo mostra o momento em que o casal João Luiz Ferreira e Thalita Souza atravessavam a rua. Eles estavam na faixa de pedestre e, de repente, um carro surge em alta velocidade e atinge os dois. Veja de novo. O caso aconteceu em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O casal não resistiu aos ferimentos e morreu. Eles estavam juntos há 3 meses e voltavam para casa. O sinal estava fechado para o veículo e testemunhas relataram que João morreu já no local devido ao forte impacto. Thalita chegou a ser levada ao hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista responsável pelo atropelamento não prestou socorro e deixou o local. Um motorista de ônibus que passava pelo outro lado da via parou para ajudar as vítimas e chamou a emergência. A polícia está investigando o caso como crime devido à fuga do motorista sem prestar assistência às vítimas. E veja a seguir, policiais são atacados com bola de neve em Nova York. E ainda, o presidente do México garante a realização da Copa do Mundo no país. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, em Nova York, policiais foram alvos de um tiroteio, mas de bolas de neve. Os agentes ficaram feridos mesmo assim. E o caso agora está sendo investigado pelas autoridades.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos em que agentes tentam intervir na desordem e acabam virando alvo da multidão. Os policiais são atingidos por bolas de neve e, em seguida, precisam se retirar do local, sendo perseguidos. Até finalmente conseguirem entrar nas viaturas. O caso aconteceu na tarde de ontem. A comissária da polícia se manifestou nas redes sociais e classificou a atitude como vergonhosa e criminosa. Detetives já estão analisando as imagens para identificar os envolvidos nas agressões. De acordo com a imprensa americana, alguns policiais ficaram feridos e precisaram de atendimento hospitalar, mas todos estão em condição estável. Até o momento, ninguém foi preso. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo. Bruno, ontem a gente falou aqui no jornal sobre a crise de segurança no México, inclusive o temor pela realização da Copa do Mundo. E a preocupação parece que foi tão grande que até a presidente do país resolveu se manifestar, Bruno. Pois é, Kleber, boa noite a você e a todos que nos assistem. Bom, a presidente do México veio a público declarar que as cidades, Cidade do México, Monterrey e Guadalajara, apesar de toda a tensão que vive hoje, receberá as partidas da Copa do Mundo. Vamos conferir. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, veio a público tranquilizar os fãs em meio às tensões que o país vive meses antes da Copa do Mundo, após uma revolta do narcotráfico ter provocado medo em Guadalajara e em boa parte do país. Sheinbaum afirmou que não existe nenhum risco para os visitantes e ofereceu todas as garantias para que a cidade do oeste do México receba os 4 jogos do Mundial programados para junho. Segundo as autoridades, durante a operação e os confrontos posteriores, morreram pelo menos 27 agentes de segurança, 46 supostos criminosos e uma civil. Guadalajara será uma das cidades que receberá partidas do torneio, junto com Monterrey e a capital Cidade do México. Já a FIFA disse que por enquanto não irá se pronunciar sobre a segurança na próxima sede do Mundial. Olha, ainda falando de futebol internacional, outro assunto que é destaque nos jornais são as investigações que o presidente da Associação de Futebol Argentino, a AFA, havia sofrido. E parece que uma ação da própria AFA agora pegou todo mundo de surpresa. Conta pra gente essa história, Bruno. Pois é, Kleber, o atual presidente da AFA, Cláudio Tapia, vem sofrendo investigações por suposta sonegação fiscal e desvio de verbas da Previdência Social. Agora, após uma reunião do Comitê Executivo, a AFA divulgou a decisão de suspender a 9ª rodada do Campeonato Argentino como uma resposta às investigações. A entidade também é investigada por possível lavagem de dinheiro, um caso que levou até mesmo uma operação de busca e apreensão em dezembro. Tanto o presidente Cláudio Tapia quanto o tesoureiro Pablo Tovigno foram chamados para depor por supostas irregularidades que envolvem a retenção de contribuições e a omissão de pagamentos de impostos. O desfecho dessa história a gente traz nos próximos dias, Kleber. Por enquanto é só, eu fico por aqui. Em suas redes sociais. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Um grande abraço e até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.